Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, nossa reflexão diária da EBD. O texto de hoje é Jó, capítulo 3, versículos 11 ao 15. Assim nos diz a palavra do Senhor, nosso Deus. Porque não morri eu desde a madre, e em saindo do ventre não expirei. Porque me receberam os joelhos, e porque os peitos, para que mamasse. Porque já agora jazeria e repousaria, dormiria, e então haveria repouso para mim, com os reis e conselheiros da terra, que para si edificavam casas nos lugares assolados, ou com os príncipes que tinham ouro, que enchiam as suas casas de prata. Jó está lamentando não ter morrido quando nasceu. A partir do versículo 11, é possível perceber uma mudança no discurso de Jó, pois, primeiramente, ele estava defendendo a ideia que seria melhor não ter nascido. Foi, inclusive, o assunto que foi tratado nas reflexões diárias anteriores. Porém, agora Jó ele está lamentando não ter morrido logo quando nasceu. Era isso que ele preferia neste momento de sua vida, ter morrido logo após ter nascido. Sabemos que Jó estava dizendo estas palavras porque ele estava muito desanimado da vida. Jó estava muito desesperado da vida. E nós, seres humanos, iguais a Jó, que olhamos para o sofrimento pelo qual ele passou, nós não o condenamos por ele ter feito estas lamentações. Por quê? Porque nós o compreendemos, pois nós também passamos por lutas e lamentamos muitas vezes a vida. Entretanto, nós não sofremos o tanto quanto Jó sofreu. Eu acredito que dificilmente conheceremos alguém que tenha sofrido o tanto quanto Jó sofreu. Mas nós passamos pelas nossas lutas e também nós fazemos os nossos lamentos. Porém, os lamentos de Jó são lamentos grandiosos, profundos, por que não dizer são lamentações emocionalmente fortes, porque ele está dizendo em todo momento que preferia não ter nascido. No primeiro momento, como já disse, ele queria não ter nascido, e no segundo momento ele vai dizer que preferia ter morrido logo após ter nascido. É isto que o desespero, é isto que o desânimo faz com as nossas vidas. Quando desanimados, quando sem esperanças, nós fazemos considerações equivocadas que não são condizentes com os propósitos de Deus para as nossas vidas, pois não há como negar que o propósito de Deus para a vida de Jó era que de fato ele existisse como existiu e passasse por aquilo como de fato Jó estava passando. Não adianta fazer aquela consideração, se o diabo não tivesse mexido na coisa, Jó não teria passado por isso. Olha, o diabo, ele não altera os projetos de Deus. O diabo, ele não modifica as coisas dentro
do governo divino. O diabo não tem esse poder. O poder do diabo é trabalhar para Deus, talvez contra a vontade dele, mas como dizia Martinho Lutero, o diabo é o diabo de Deus, pois o propósito de Deus era sim provar a vida de Jó, para que este alcançasse uma maior experiência de fé, uma maior experiência de comunhão com Deus, e também viesse ser esta história inspiradora que muito edifica as nossas vidas quando a lemos e somos alimentados pela mensagem de Deus, a qual é a obra de Deus realizada na vida deste homem chamado Jó. Jó, ele estava desanimado. Jó, ele estava sem esperança. Entretanto, Jó ainda não havia feito nada de inconsequente. Ou seja, Jó não havia praticado nada que gerasse consequências, que inclusive devemos imitar este exemplo. Porque quando desesperamos da vida, perdemos o controle da coisa, perdemos o controle da vida, perdemos o controle das emoções, porque fica tudo enivoado, não há horizonte, não há perspectiva de vida. Porém, Jó não fez nada inconsequente. Inclusive, o diabo estava apostando que Jó ia se afastar de Deus. O diabo estava investindo, acreditando que Jó ia blasfemar de Deus, que Jó ia amaldiçoar a Deus. Mas não vemos Jó praticando atos assim que com certeza gerariam consequências para a sua vida diante de Deus e também para com o testemunho diante dos homens. Deus não seria glorificado na vida de Jó. Deus não seria glorificado diante de nós que conhecemos a história de Jó. Neste sentido, Jó não praticou nenhum erro, nenhum pecado e permaneceu fiel a Deus. Como disse numa reflexão anterior, Jó, ele se dirige a ele mesmo, a si mesmo. Jó não se dirige a Deus. Quando Jó quer lamentar da vida, ele se lamenta fazendo uma referência a ele mesmo. Ele não está aqui amaldiçoando Deus como o diabo estava apostando que ele faria. Então, a exemplo de Jó, vamos esperar em Deus, pois em momentos de provação, nós até acreditamos em Deus, mas desacreditamos nas bênçãos de Deus. Mas quando olhamos para a história de Jó, nós vemos que Jó permaneceu crente em Deus, não abriu a sua boca para maldizer a Deus, e vemos Deus abençoando a vida de Jó. Se permanecermos bem dizendo a Deus, como fez Jó, como Jó fez, com certeza veremos a bênção de Deus nas nossas vidas. Vamos confiar, vamos esperar. Jó jamais cometeria suicídio, e ele não tinha outra saída senão fazer os seus lamentos justificáveis e esperar as cenas do próximo capítulo. E sabemos que na cena do próximo capítulo, Deus virou o cativeiro de Jó. Que Deus em Cristo te abençoe.